O episódio 6 de The Last of Us serviu não só para poder mostrar um pouquinho mais do medo de cada um dos protagonistas, como também para poder plantar o medo no coração dos fãs que simplesmente piraram com o final desse episódio. Inclusive, se eu não conhecesse a história através do jogo, pode ter certeza que eu teria pirado também. Sacanagem, né, HBO? Terminar o episódio dessa forma foi dureza. E como se já não bastasse, no episódio 7, temos que ver a Ellie tendo que lidar sozinha com aquela situação e correr contra o tempo para poder proteger a única pessoa que nunca abandonou ela. E eu vou dizer mais, se a segunda temporada for tão fiel aos jogos como foi a primeira, a HBO vai ter que distribuir uns marca-passos aí pra galera, porque haja coração, hein? Calma, meu bem, calma. Então vem comigo e bora fazer uma análise completa desses dois episódios, o episódio 6 e o episódio 7, ver tudo que rolou e de quebra ainda ver mais um monte de conteúdo nerdístico que eu preparei pra vocês. Então não sai daí e assiste esse vídeo até o final. Galera, vocês sabiam que a partir de agora vocês também podem ser patrocinadores aqui do canal Leitura Nerd? Funciona assim, aqui embaixo do vídeo tem um botão com um coraçãozinho escrito Valeu e quando você clica nele aparecem alguns valores que variam desde 1 até 500 reais e clicando em qualquer um desses valores vocês vão estar fazendo uma doação direta aqui pro canal. E todo esse dinheiro arrecadado vai ser totalmente convertido em melhorias aqui pro canal, porque caso vocês não saibam, galera, o Leitura Nerd ainda é um canal novo aqui no YouTube e a gente ainda sofre com alguns probleminhas de infraestrutura que eu tenho certeza que vocês que estão começando aqui na plataforma conhecem bem. Inclusive, nesse exato momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu tô gravando ele pela câmera do meu telefone. Então sim, galera, a gente precisa demais da ajuda de vocês para conseguir se manter aqui na plataforma e o resultado disso vai ser cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês, jovens gafanhotos, porque vocês são a razão da gente estar aqui. Então quem puder e quiser, dá essa força aí que vocês vão ajudar demais. Tamo junto. Fala galera nerd, eu sou o Emerson, sejam todos muito bem-vindos. Galera, The Last of Us tem tudo pra se tornar a série do ano, né? Fala sério. Até hoje nenhuma outra série baseada em jogo foi capaz de chegar tão longe assim pra poder agradar os fãs. Ainda mais porque a gente sabe o quanto é difícil trazer um jogo pras telonas, né? Essa adaptação do jogo pras telonas e ainda mais com esse nível de qualidade e fidelidade que simplesmente foi espetacular o que eles já fizeram até agora. Então eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pra toda a equipe de criação, parabéns mesmo pelo trabalho espetacular que vocês fizeram e eu acho que tudo que a gente pode fazer agora é torcer para que as próximas séries baseadas em jogos tenham esse nível de qualidade, porque é isso que a gente quer ver, né? Quanto mais melhor. Mas então bora lá que hoje a gente vai analisar os episódios 6 e 7, ver tudo que rolou nesses episódios, tem muita coisa bacana para falar, mas antes, é claro, eu não posso deixar de pedir para você, jovem gafanhoto, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Galera, eu sei que é complicado essa demora que a gente tá tendo para poder postar os vídeos para vocês. Eu sei o quanto vocês ficam ansiosos aí pelo próximo vídeo, mas infelizmente só quem tá do lado de cá sabe o trabalho que a gente tá tendo, o quão difícil é se manter aqui na plataforma e a melhor forma que vocês podem ajudar a gente aqui é deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. Então quem puder dar essa força aí que vocês já vão ajudar demais, beleza? Agora sim, sem mais delongas, bora lá ver o que rolou nesses episódios. Bom, o episódio 6 já começa nos mostrando que se passaram 3 meses desde os acontecimentos trágicos que resultaram na morte do Henry e do Sam e vemos o Joel e a Ellie buscando informações com um casal que vivia em uma cabana para tentar descobrir onde eles estavam. Essa cena é a mesma cena mostrada nos trailers promocionais de The Last of Us, só que agora descobrimos por que eles estavam ali. Na verdade, o que aconteceu foi que eles se perderam na floresta e como a neve deixa tudo ainda mais difícil de se localizar, eles não tiveram outra escolha senão buscar informações. E aqui rola um diálogo muito engraçado onde a Ellie pergunta pro casal sobre os vagalumes e a mulher diz que eles só aparecem no verão. E quando a Ellie explica que estava falando sobre as pessoas, a mulher novamente confusa questiona se agora existiam pessoas vagalumes. E galera, eu tenho que dizer pra vocês que esse é um dos maiores charmes de The Last of Us, que é aquele humor natural, onde a gente não tem a intenção de fazer as pessoas rirem, mas ainda assim é engraçado, sabe? E inclusive, essa característica já estava presente no primeiro jogo, e os produtores conseguiram reproduzir ela na série assim com muita perfeição, e eu digo mais, e tem muita gente precisando aprender com isso, viu? Vocês sabem de que eu tô falando, né? Marco!
Inclusive pra você, nerd, que caiu de paraquedas aqui no canal, eu já fiz as análises dos episódios anteriores, vou deixar o link aqui no card, corre lá e assiste que também tem muita coisa boa. Mas enfim, continuando, depois de se localizarem e serem alertados sobre os perigos de seguirem em frente, o Joel e a Ellie deixam a cabana e nesse momento vemos o Joel tendo um ataque de pânico, provavelmente por conta da conversa que eles tiveram com o casal, e isso deixa a Ellie extremamente preocupada com ele, mas ele logo se recupera dizendo que não foi nada demais e que provavelmente foi o ar gelado que fez ele se sentir assim. E a gente sabe que é bem mais do que isso, mas logo eu volto nessa parte. Depois de algum tempo de caminhada, eles decidem montar acampamento e enquanto se aquecem diante da fogueira, eles conversam sobre o que cada um gostaria de fazer depois que tudo acabasse. E para surpresa da Ellie, o Joel diz que sua vontade era ter uma fazenda para criar ovelhas, mas no decorrer do episódio descobrimos que esse não era o seu maior sonho. E uma outra coisa interessante que rola nessa hora é que a Ellie já não estava mais tão confiante de que a cura funcionaria, já que ela tentou curar o Sam com o próprio sangue e não conseguiu. Mas quando ela revela a verdade pro Joel, ele diz pra garota aquilo que a gente já sabia, que na verdade criar uma cura pro Cordyceps não é algo tão simples assim, mas que se a Marlene diz que é possível, então eles deviam acreditar. E é legal essa parte porque a gente começa a perceber uma coisa que é fundamental na história de The Last of Us, que é o fato de que não é só o Joel que precisa da Ellie, a Ellie também precisa do Joel. É como se um fosse o alicerce que mantém o outro de pé, entende? E a forma com que essa relação foi construída nos jogos e agora está sendo impecavelmente reproduzida na série, pô, é legal demais, né? É verdade. Na manhã seguinte, vemos que o Joel preparou bem a sua pupila, já que era ela quem estava fazendo o segundo turno de vigia, e não só isso, ela já tinha se certificado que não havia perigo por perto e de que eles estavam seguros. E mesmo não tendo gostado nada de não ter sido acordado, o Joel acaba reconhecendo que a garota fez um ótimo trabalho e a gente já consegue observar o quanto o personagem mudou desde que eles partiram da zona de quarentena e isso vai ficando cada vez mais evidente. Depois de caminharem por mais um tempo, eles encontram uma represa que quem jogou o jogo já conhece bem e aqui eles são surpreendidos por um grupo de pessoas a cavalo e muito bem armadas. Essa cena também apareceu nos trailers promocionais da série e aqui a gente tem algumas observações a fazer. A primeira delas é que mais uma vez vemos o Joel sofrendo um ataque de pânico, só que dessa vez por conta do que um dos homens diz, de que se o cachorro deles detectasse qualquer sinal de infecção, que eles seriam mortos imediatamente. E a gente sabe que embora a Ellie seja imune, lá no primeiro episódio nós vimos que os detectores da Fedra indicaram que ela estava infectada. E obviamente o Joel imaginou que a mesma situação pudesse se repetir ali, né, com o cachorro detectando a infecção da Ellie e caso isso acontecesse, ele teria que mais uma vez ver alguém que ele ama morrer diante dos olhos dele sem poder fazer nada. Mas para surpresa de todos, além do cachorro não detectar nenhum sinal de infecção na Ellie, o animal ainda foi bem dócil com a garota e isso por si só já gera algumas reflexões. Primeiro, será que os animais não conseguem detectar tão bem assim o Cordyceps no corpo da Ellie porque de alguma forma depois que ele entra no corpo da garota ele se modifica? Ou será que depois de um certo tempo o próprio sistema imunológico dela elimina por completo a infecção? Isso justificaria o porquê o cachorro farejou ela e não conseguiu detectar nada, porque não havia mais nada para detectar, entende? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Quando o Joel e a Ellie chegam na cidade de Jackson, onde aquele grupo vivia, eles ficam impressionados com o quanto aquele lugar era organizado e livre de infectados. E aqui finalmente vemos o reencontro do Joel com o Tommy, que embora tenha sido um pouco diferente do que acontece no jogo, ainda assim é muito emocionante. E com um destaque especial para a cena deles comendo, onde a Ellie sem nenhum modo começa a falar daquele jeito desbocado que a gente sabe que é característico da personagem, e isso além de deixar o Tommy e a Maria surpresos com a situação, faz o Joel ficar totalmente sem graça com a educação da garota. E eu não sei vocês, mas eu morri de rir nessa hora, galera. É muito engraçado, porque a gente sabe que aquele é o jeito natural dela de agir, mas pra quem não conhece ela, fica assustado, não fica? Imagina só, a gente convidar alguém pra almoçar na casa da gente e de repente a pessoa começa a comer igual um esfomeado e falar palavrão adoidado. Pô, é de se assustar, né? O interessante é que nessa hora vemos também uma garota observando a Ellie à distância e existe a possibilidade disso já ser uma pequena referência a The Last of Us Part 2. E essa garota poderia ser a Dina, personagem que faz par romântico com a Ellie no segundo jogo. Por enquanto é só uma teoria, tá? Mas a gente sabe que os produtores não colocam nada por acaso, né? Então é bom ficar de olho. Em relação a Maria, embora eles tenham mudado totalmente a etnia dela pra série, eu não acho que a essência da personagem mudou. Pelo contrário, eu acho até que a atriz Rutina Weasley, né, que é quem interpreta a personagem, conseguiu se encaixar bem no papel, tendo em vista que a Maria é uma personagem secundária que aparece pouco no jogo.
Uma outra coisa importante de se observar nessa hora é a cara de descontentamento do Joel ao ver que o Tommy estava seguindo com a vida dele tranquilamente, enquanto o Joel, por outro lado, estava pensando até que ele pudesse ter morrido. Uma prova disso é a cena seguinte, quando o Joel confronta o Tommy, perguntando se a esposa dele não deixava ele usar o rádio para avisar o irmão que ele estava bem. E em resposta, o Tommy diz que ele precisava respeitar as regras e que agora a situação era bem diferente, já que a Maria estava grávida de um filho dele. E essa é mais uma diferença do jogo para a série, já que no jogo em nenhum momento ele menciona que ela estava grávida. Inclusive até mesmo esse atrito entre os irmãos foi meio que amenizado ali na série, porque a gente sabe que no jogo a coisa foi bem mais tensa, com os dois quase chegando até mesmo a cair na porrada. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. Eu acho que mais uma vez os produtores acertaram nessa mudança, porque ficou muito mais natural e mais condizente com a forma com que esses dois personagens são na série. Mas comentem aí o que vocês acham. Em seguida, depois do Joel se irritar e deixar o lugar em que ele e o irmão estavam, mais uma vez vemos o personagem sofrer um ataque de pânico, só que dessa vez ele também acaba tendo uma visão da sua filha Sarah. E embora essa cena não exista no jogo, é legal demais eles terem inserido isso, porque serve para mostrar ainda mais o quanto o personagem já estava envolvido emocionalmente com toda aquela situação, mesmo que uma parte dele não quisesse isso. Já na cena seguinte, vemos a Ellie recebendo da Maria alguns toques femininos, coisa que é muito legal dos produtores mostrarem, porque embora o Joel tenha se tornado um paizão pra garota, a gente sabe que tem certas preocupações que só uma mulher vai ter com a outra, né, galera? Essa cena inclusive não existe no jogo, mas foi um excelente adicional que serviu para enriquecer ainda mais a história, porque é nela que a Ellie descobre que o Joel já teve uma filha e que ela morreu quando tudo começou, e isso é crucial para ela conseguir compreender ainda mais o personagem e se sensibilizar com ele. Mas continuando, enquanto a Maria leva a Ellie para conhecer o cinema da cidade, vemos o Joel e o Tommy fazendo as pazes, e é nessa conversa que o Joel, assim como no jogo, revela ao irmão que a Tess morreu e que a Ellie é imune ao córtex. Mas o mais interessante aqui é a revelação do Joel de que ele não tem conseguido dormir e que tem pesadelos a noite toda, onde ele acorda com uma sensação terrível de que perdeu alguma coisa. E vale lembrar, galera, que esse é o tema principal do episódio, tá? O medo. Porque só quem tem algo a perder é que realmente conhece o medo. Inclusive, esse é o real motivo dos ataques de pânico do Joel. A partir do momento em que ele começou a ver na Ellie a filha dele que morreu, ele começou a se preocupar mais, a gostar mais da garota e, consequentemente, a sentir mais medo de que alguma coisa pudesse acontecer com ela sem que ele conseguisse impedir. Eu particularmente gostei demais dessa ideia dos ataques de pânico, principalmente porque traz uma carga emocional ainda maior para aquilo que já tinha uma carga emocional muito grande. Isso sem falar que é impossível a gente assistir essa parte sem se emocionar com ele, né? Principalmente naquela hora que ele fala que tem medo de não conseguir proteger a Ellie. E pra gente que já viu por tudo que o personagem já passou, pô, é legal demais, né? Fala sério. O problema é que descobrimos em seguida que a Ellie tinha ouvido toda a conversa dos dois, e isso resulta naquela cena clássica do jogo, onde ela diz pro Joel que não era a Sarah, e ele se irrita por ela ter mencionado a sua filha, e diz pra garota que quando amanhecesse, cada um seguiria com seu caminho. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Essa cena teve várias mudanças em relação ao original, e uma delas é que no jogo, quando a Ellie descobre que o Joel também iria abandoná-la, ela rouba um cavalo e foge, mas o Joel e o Tommy a encontram em uma cabana abandonada próxima à cidade, e é lá que rola essa conversa entre os dois. Inclusive rola até um confronto entre eles e os saqueadores, e quando tudo acaba, o Joel volta atrás e decide ele mesmo levar a garota. E já que na série, embora a Ellie não tenha fugido, vemos uma breve referência a isso, quando o Joel na manhã seguinte diz que é ele quem estava pensando em roubar um dos cavalos e fugir, mas acabou mudando de ideia para dar o direito de escolha para ele. E eu curti bastante essa parte mesmo com as mudanças, porque eu acho que a essência do jogo permaneceu ali, mas eu senti falta de uma coisa que já vem sendo cortada da série desde os primeiros episódios e que aos poucos vai fazendo ainda mais falta, que é a ausência dos confrontos, galera, tanto com os infectados quanto com os humanos mesmo. E isso pra mim, depois da história, é uma das coisas mais legais de The Last of Us, e eu sinceramente eu não entendi o porquê eles cortaram isso da série.
E não é como se fosse algo impossível de fazer, porque a gente sabe que é possível. Então eu acho que só faltou um pouquinho mais de boa vontade ali, de realmente querer fazer isso, porque uma coisa é fato, galera. Se a gente juntar a história do jeito que ela foi contada até o momento, com as cenas de ação que a gente sabe que existe nos jogos, pô, seria massa demais, né? Fala sério. E não precisa nem de imaginar isso. Basta lembrar do episódio 2 com o Joel e a Tess tentando matar aqueles instaladores, que a gente já consegue ter uma ideia. Mas enfim, é claro que nada é perfeito, né? E a série até o momento tá bacana demais, tá conseguindo atender as expectativas do público, principalmente daqueles que já conhecem a história, mas que seria bacana demais, isso seria, né? Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês também sentem falta disso. Em seguida temos o momento mais pai e filha da série até agora, com o Joel ensinando a Ellie a atirar com o rifle e também contando um pouco mais sobre a sua história e sobre como era a vida antes do surto mundial. E a gente pode observar que agora que o personagem assumiu de fato a importância da Ellie na sua vida, a relação entre eles se tornou muito mais amigável. E agora tanto ele quanto a Ellie se tornaram muito mais comunicativos e mais brincalhões um com o outro. Vocês repararam nisso? A prova disso é que além do Joel tentar ensinar pra ele as regras do futebol americano, o que também acontece no jogo e acaba deixando a garota ainda mais confusa, ele até acaba confessando que na verdade o seu maior sonho não era morar em uma fazenda cheia de ovelhas, e sim ser cantor. Essa parte também ficou muito fiel ao jogo, assim como a parte da universidade que vem logo em seguida, com a única diferença de que no jogo eles ficam muito mais tempo no lugar explorando o espaço, e já na série os produtores acharam melhor dar uma encurtada nisso, mas mesmo assim eu achei que ficou tão bom quanto o original. E quanto ao final do episódio, é até compreensível eles terem modificado a forma com que o Joel se fere, já que uma queda do segundo andar de um prédio, na vida real, seria algo muito mais brutal e seria muito mais difícil deles explicarem isso na série e adaptar isso de uma forma aceitável para o público. Então eles optaram pelo mais simples, né, e que acaba tendo o mesmo resultado, que é o episódio terminar com o Joel ferido e com a Ellie sem saber o que fazer com seu protetor. E aí chegamos no episódio 7, galera, que embora não tenha evoluído tanto assim na história principal, serviu para nos apresentar finalmente a personagem Riley, que é o primeiro par romântico da Ellie, e também para nos mostrar um pouco mais da história dela e de como era a relação entre as duas. E eu vi muita gente criticando esse episódio na internet por conta da relação homoafetiva dessas duas personagens, mas galera, no jogo também é assim, quem jogou sabe disso. Inclusive esse episódio foi muito fiel ao jogo, como toda a série já está sendo até o momento, e eu tenho que dizer para vocês que para mim, as pessoas que estão criticando esse episódio na internet muito provavelmente não jogaram o jogo e não conhecem absolutamente nada da história, porque só isso justificaria as críticas que o episódio recebeu. Eu tô colocando aí pra vocês algumas comparações entre esse episódio e o jogo, pra vocês verem o quanto os produtores estão sendo atenciosos aos detalhes e caprichosos com essa adaptação. É tudo simplesmente incrível, como vocês podem reparar aí na tela. A parte da Riley mostrando o shopping todo iluminado pra Ellie, a cena do carrossel, as duas jogando fliperama, rola até um duelo de Mortal Kombat entre as duas que acaba servindo pra explicar o fascínio que a Ellie tem tanto pelo jogo quanto pela personagem Milena, já que a Riley usa essa personagem pra derrotá-la. E até mesmo a cena do beijo que acontece quando elas estão dançando, galera, foi tudo muito bem feito e muito fiel ao original. Inclusive, uma coisa que vale muito a pena destacar aqui é a trilha sonora dessa série, que desde que ela começou vem numa crescente e em cada novo episódio ela se mostra melhor do que o anterior. Vocês repararam nisso? É claro. Porque assim, a trilha sonora do jogo, ao meu ver, sempre foi fantástica, mas aqui na série, nos primeiros episódios, ela ficou um pouco apagada, e a gente só consegue mesmo parar pra prestar atenção nela do terceiro episódio pra frente. E eu sei que vai ter muita gente que vai dizer: ah, o Emerson tá puxando o saco da série para poder ganhar visualização. Mas galera, quem me conhece sabe que se precisar criticar a série eu vou fazer isso. Só que não é o caso aqui. E de fã para fã, eu já disse isso lá no começo do vídeo e volto a dizer para vocês: The Last of Us é simplesmente a melhor adaptação de jogo que já foi feita até hoje. É claro que essa é minha opinião e vocês não precisam concordar com isso. Mas eu desafio você, nerd, que tá aí do outro lado assistindo esse vídeo, a citar aqui embaixo qualquer outra série baseada em jogo que tenha esse nível de qualidade, fidelidade e principalmente respeito com a obra original. E aí, conseguem? Comentem aqui embaixo.
E por fim a gente tem a explicação de como a Ellie foi infectada e o porquê da Riley não estar mais com ela, já que a personagem também foi infectada, mas ao contrário da Ellie, ela não sobreviveu. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe bem legal sobre essa cena, que é quando a Riley diz para Ellie que elas tinham duas opções e que uma delas era mais fácil, mais rápida e indolor, mas que ela não curtia muito, que seria tirar a própria vida, já que ambas estavam infectadas. E a segunda opção era simplesmente seguir em frente. E quando a Ellie diz que acabou e que não tinha mais como seguir em frente, já que elas iam morrer, a Riley diz para ela a seguinte frase, abre aspas, vai acabar, mas não ainda. Todo mundo vai terminar assim, cedo ou tarde. Não vamos desistir, seja por 2 minutos ou por 2 dias. E essa foi a maior lição que a Riley deixou pra Ellie tanto na série quanto no jogo. E é exatamente isso que motiva a Ellie a não desistir quando ela vê o Joel naquele estado. Ou seja, ela também tinha duas opções nessa hora. A opção mais fácil seria deixar o Joel ali pra morrer e ir embora cuidar da própria vida. É claro que também seria uma atitude mais desumana, mas ela tinha essa opção, concordam? Mas ao contrário disso, ela se lembrou do que a Riley disse e escolheu a opção mais difícil, que é ficar e lutar. Ficar e cuidar do Joel até ele se recuperar, custe o que custar. E pô galera, isso pra mim foi simplesmente um dos melhores momentos, tanto no jogo quanto na série, e só mostra ainda mais o quanto esse universo de The Last of Us é simplesmente fantástico. E vale ressaltar a atuação da atriz Storm Reid, que é quem interpreta a personagem Riley na série, que foi simplesmente impecável e trouxe um peso ainda maior pra essa cena que já era espetacular na época em que o jogo foi lançado, e que agora eu acho que ficou ainda mais espetacular, né? E conquistou um lugarzinho bem especial no coração dos fãs, pelo menos no meu. Tenho certeza que sim, não sei no de vocês, mas comentem aqui embaixo. Galera, se vocês gostaram do vídeo, dá uma chance também para os outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando também que a série já encerrou a sua primeira temporada e em breve eu vou estar trazendo aqui a análise dos 2 últimos episódios também para vocês, então fiquem ligados. E mesmo que vocês já tenham assistido outras análises em outros canais, assistam também as do Leitura Nerd, que a gente sempre traz conteúdos nerdísticos, conteúdos extras para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, lembra de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre, valeu, falou, fui! Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.